telespectadores do Jogo do Poder, da TV Meu Norte, e muito boa tarde, Advocacia Piauiense. Ok. Juliana, a gente vai ter o tempo correndo? Pronto. A gente vai ter o tempo, viu, candidato? Ali os 2 minutos para que o senhor, quando estiver próximo, conclua o raciocínio. Vamos lá, a pergunta que eu vou sempre abrir para todos é o seguinte: por que o senhor quer ser presidente da OAB Seccional Piauí? O senhor tem 2 minutos. Amadeu, a ordem é servir. A missão primordial da ordem é servir. E nós nos encontramos num momento muito difícil para a advocacia piauiense. Um momento de muitas dificuldades, um momento em que os processos não andam, em que a resolutividade e efetividade em relação ao Poder Judiciário ela tem afastado os bacharéis em direito da advocacia, dificuldades enormes no interior, dificuldades enormes na capital, né? Uma advocacia que está clamando por melhorias, por uma dignidade maior na profissão. Eu costumo dizer, Amadeu, que o maior patrimônio da Ordem dos Advogados do Brasil é cada advogado e advogada do estado do Piauí, né? O maior patrimônio da Ordem é a advocacia forte, pujante, respeitada e protagonista. A advocacia piauiense está precisando que nós tenhamos uma gestão de ordem mais comprometida com ela. A advocacia piauiense está precisando de uma visão diferente de ordem, de uma ordem que seja mais militante e que milite em favor da advocacia. A advocacia piauiense está clamando por renovação, está clamando por mudança, está clamando por renovação e mudança em função da necessidade de melhoria, uma melhoria premente e que não pode mais ser afastada. E é nesse cenário que nós humildemente colocamos à disposição da advocacia piauiense o nosso nome, encabeçando um time maravilhoso e um card de propostas sem igual. Eu desafio, a nível de Brasil, alguém a observar um card de propostas tão completo, tão inovador e que de fato vai trazer melhoria para a advocacia piauiense. Agora a pergunta do jornalista Ananias Ribeiro. Doutor Raimundo Júnior, eu ouço de forma recorrente nas eleições da OAB o papel fundamental da jovem advocacia no pleito. Muitas pessoas falam, olha, a jovem advocacia decide muitas eleições na OAB. Decide porque há um grande número de jovens advogados e muitos jovens advogados que reclamam melhorias através da ordem. Mas isso tem sido colocado de forma recorrente nas eleições, ou seja, esses anseios da jovem advocacia continuam, prosperam, seguem sem ser atendidos de forma completa pela OAB. Então eu queria saber do senhor, qual sua proposta para a jovem advocacia e como o senhor irá executá-la. 2 minutos. Ananias, a jovem advocacia é primordial, a jovem advocacia é importantíssima e a jovem advocacia se sente hoje no Piauí desassistida e desacolhida. Nós temos projetos enormes para a jovem advocacia, uma jovem advocacia que viu na AD, que é o núcleo da jovem advocacia, não funcionar nessa gestão, uma jovem advocacia que viu tolhida a participação do Conselho da Jovem Advocacia e via de consequência várias proposições maravilhosas que deveriam ter sido adotadas em relação ao piso do jovem advogado, à fiscalização do piso, né? Nós queremos, em relação ao jovem advogado, assisti-lo mais, fomentando mais os cursos práticos e intensivos em relação à jovem advocacia. A jovem advocacia hoje entende que quando sai da faculdade tem dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. Nós precisamos fomentar e auxiliar a jovem advocacia em relação a cursos práticos, a oratória, a precificação, a marketing jurídico, a PJE, a PJE Calc. Nós precisamos melhorar o ingresso do jovem advogado na ordem, retomar o desconto de 30%, parcelar esse desconto da anuidade em até 12 vezes para melhorar o ingresso do jovem advogado no mercado de trabalho, facilitando o seu ingresso no mercado de trabalho. Nós precisamos avançar em relação às mentorias da jovem advocacia, nós precisamos avançar em relação
ao ingresso do jovem advogado no mercado de trabalho. E para isso a gente está trazendo um projeto inovador, que é o da advocacia dativa, um projeto diferente. Nós precisamos auxiliar e assistir mais o jovem advogado no âmbito do Poder Judiciário, diminuir a diferença entre os grandes escritórios e os menores escritórios, diminuir especialmente a diferença entre os advogados mais experientes e os mais jovens. Para isso temos programas inovadores como o núcleo de agilização dos processos no âmbito da ordem. Agora a pergunta feita pela jornalista Apoliana Oliveira. Boa tarde, doutor Raimundo Júnior, candidato. É o seguinte, sempre que eu acompanho a cobertura jornalística, eu vejo que nos últimos anos a Ordem dos Advogados, a seccional do Piauí, tem se envolvido menos em temas que são de interesse da sociedade, não só temas relativos à advocacia, mas, me corrija se estiver errado, acho que são cerca de 70 comissões temáticas na Ordem e que tratam de diversos assuntos, mas deixa de se manifestar cada vez mais em assuntos pertinentes ao cidadão. E aí eu queria saber, isso tem a ver com interferência política? Isso é falta de organização dentro da Ordem? Como é que o senhor vê esse papel das comissões na sociedade e como o senhor pretende mudar a atuação ou deixá-las mais efetivas? 2 minutos. Apoliano, eu costumo dizer que as comissões elas são o pulmão e o coração da Ordem. Quando as comissões funcionam, a gente garante mais participação para o jovem, mais visibilidade para o jovem, inclusive vai participar daquelas comissões. Me parece que houve uma frustração em relação a todo mundo que participou das comissões na gestão atual. Seja porque não conseguiam elaborar seus projetos, avançar com seus projetos, porque tinham dificuldades no financiamento dos projetos. E, especialmente, me parece que houve a ausência de um plano de metas e ações definidos para as comissões. Essa falta de organização, com essa implementação num plano de metas e ações bem definido, gerou essa ausência de um trabalho maior das comissões, de uma visibilidade maior dos trabalhos das comissões, e com isso a Ordem perdeu muito em relação à sociedade, a causas importantes em relação à sociedade. Nós também não entendemos como a gestão atual foi tão omissa e letárgica em assuntos que são caros à Ordem, que são caros à sociedade, né? Eu me lembro de épocas em que a Ordem, às vezes, ela era mais procurada do que o próprio Ministério Público, ela era mais acionada do que o próprio Ministério Público, e a Ordem hoje ela está encastelada, ela é vista como uma instituição que ficou diferente nos últimos anos, que auxiliou menos nas causas sociais. E, sinceramente, Apoliana, se nós temos uma Ordem hoje que é tão distante da advocacia, que desassistiu tanta advocacia, uma Ordem que não está ao lado de militante, que não tem uma interlocução, um trabalho mais efetivo em relação ao Poder Judiciário. Se ela é tão distante da advocacia, quiçá da sociedade. Se ela falhou tanto com a advocacia, nós não podemos nem como justificar em relação à sociedade. Agora a pergunta do jornalista Arimateia Carvalho. Boa tarde, candidato. Muito obrigado. Bem, a Apoliana fez uma pergunta interessante. Afinal de contas, o fim máximo da OAB é servir à sociedade, não apenas aos advogados. Mas já que a Apoliana falou da sociedade, eu quero falar dos advogados. Ataques às prerrogativas dos advogados têm sido cada vez mais frequentes. Não apenas no Piauí, mas vamos nos até ao Piauí. Muito frequentes. No interior do estado, volta e meia as pessoas desrespeitam as autoridades, outras desrespeitam os advogados. A OAB tem sido atenta e defendido o suficiente os seus advogados? 2 minutos. Arei, nós acreditamos que a Ordem ela precisa ser mais efetiva em relação às prerrogativas. Para isso, no nosso card de propostas, estamos apresentando a criação de uma 6ª diretoria, né, que seria a diretoria de prerrogativas. Nós entendemos que isso é extremamente importante para nós termos uma gestão mais efetiva da defesa das prerrogativas no âmbito do estado do Piauí. E mais, uma prerrogativa que não seja apenas materializada via emissão de nota de repúdio ou desagravo. Nós temos que efetivamente adotar providências em relação a todos aqueles que firam ou violem prerrogativa dos advogados e advogadas. Adotar providências junto às corregedorias,
adotar providências junto ao Conselho Nacional de Justiça, adotar providências em relação ao ajuizamento de ações cíveis, ações criminais, ações por abuso de poder. A ordem precisa ser mais efetiva. E nós precisamos também setorizar mais a comissão de prerrogativas. Nós precisamos ter um nicho de atuação de prerrogativa mais efetivo por nicho, permitindo que o trabalhista tenha uma prerrogativa que observe os seus anseios, o civilista, o publicista, o criminalista, o previdenciarista. Nós vamos setorizar, nós vamos interiorizar mais a comissão de prerrogativas, aparelhando a procuradoria das prerrogativas, que nós entendemos que temos que ter uma gestão de prerrogativa mais profissional, realizando teste seletivo para contratar assessor jurídico específico para atuar nas prerrogativas, para atender as prerrogativas, para defender as prerrogativas e para que as defesas das prerrogativas elas não se limitem à nota de repúdio ou desagravo público, porque a advocacia precisa de mais. Jornalista Sávia Barreto. Candidato, a respeito da anuidade, né? A gente sabe que impacta diretamente aos jovens advogados, se o valor for maior, for menor. Eu queria saber as suas propostas a respeito disso. O senhor pretende congelar, o senhor pretende fazer um reajuste, de que forma, pensando nos jovens advogados? 2 minutos. A anuidade, né, Sávia, é um dos temas caros, é a porta de ingresso. A advocacia do Piauí tem uma das anuidades mais caras do Brasil, né? A atual gestão, ela propala a ideia de que não aumentou a anuidade nos últimos anos, mas veja bem, sabe, se a atual gestão tivesse aumentado a anuidade com a crise pandêmica que temos, eu ficaria bestificado, né? Mas ela, para não aumentar a anuidade, ela retirou o desconto, sabe? Antigamente nós tínhamos um desconto de 30% da anuidade e esse desconto agora só é de 20%. O jovem advogado hoje, ele se sente, né, afastado da advocacia, inclusive, porque às vezes ele não tem condição de ingressar na ordem. Passa no exame de ordem, mas nós temos uma anuidade tão cara que ele se sente, né, afastado da advocacia. É o pai, é a mãe, que faz todo um esforço, né, durante a faculdade, para formar, especialmente para quem vem do interior e depois vê aquela anuidade, cara. O que é que nós queremos em relação à anuidade? Retomar o desconto de 30% e parcelar esse desconto em até 12 vezes. A advocacia ter o direito de parcelar em 12 vezes. Nós também queremos, né, aderir ao Plano Nacional da Anuidade Zero, que é um programa do Conselho Federal. A seccional do Piauí é uma das poucas seccionais do Brasil que não aderiu à anuidade zero. Com isso, o advogado e advogada que fizer pagamentos, que utilizar de diversos serviços no Brasil, ele vai ter um desconto direto na anuidade e ele, às vezes, vai conseguir, para além de descontar na anuidade, ele tem uma anuidade praticamente zero e ainda ficar com crédito para anuidades futuras. Esse é um dos nossos projetos também para a jovem advocacia. Agora, o candidato Raimundo Júnior tem 1 minuto para se dirigir à nossa audiência. 1 minuto. Queria agradecer aqui à TV Meu Norte, agradecer à Sávia, a Poliana, ao Ari, ao Ananias, ao Amadeu, a todo mundo que participou, que concedeu esse espaço, a dizer para a advocacia piauiense que nós montamos um projeto a várias mãos, escutando diversos advogados e advogadas, que nós rodamos todo o estado do Piauí, que nós queremos fazer uma advocacia diferente, militar em favor da ordem, acolher mais o advogado e advogada, assistir mais o advogado e advogada. Para isso, nós vamos fazer uma força-tarefa para termos resultados práticos nos próximos 100 dias ou nos primeiros 100 dias de gestão, advogar para a advocacia do Piauí, resolver os problemas da advocacia do Piauí, né? Trabalharmos pela advocacia do Piauí. Nós estamos elaborando um projeto nesse sentido. Queremos a confiança da advocacia do Piauí, porque faremos a melhor gestão de ordem. No dia 21, é Chapa 1, OAB de